Estamos na nossa terceira jornada, na nossa terceira etapa das lives. Se eu não me engano, eu fiz uma em fevereiro, outra em abril e agora novamente para falar sobre essa jornada empresarial, secretariado remoto. Foram tantos temas bem interessantes e alguns temas novos também. Mas hoje essa jornada de live eu vou falar para você especificamente para você que já é secretária remota e está querendo crescer, que quer crescer, mas não sabe como iniciar essa jornada de crescimento, como fazer essa expansão. Expandir o negócio de secretariado remoto muitas vezes pode ser assustador, desafiador, porque a gente não sabe como fazer isso, como fazer essa expansão da jornada de secretariado remoto. Então o tema de hoje tô com a minha colinha aqui, tá, gente? O tema de hoje é falar sobre quem tem CNPJ, mas ainda está pensando com a mentalidade de CLT. Esse é o tema principal da nossa live de hoje. No decorrer da nossa jornada, da nossa semana de lives, vão ter vários temas que vai conectar diretamente para você que é empresário de secretariado remoto e que quer crescer, tá, no secretariado remoto, ok? Vamos lá. Vamos primeiro pensa aqui comigo, se uma secretária remota que tem mais ou menos 1 ano de empresa ou já está completando a sua jornada aí entre 1 e 2 anos de empresa, já é o momento dela começar a pensar e crescer. Se ela não está crescendo ainda, não necessariamente quantidade de clientes, mas crescendo em formato, em equipe, em estrutura, que significa que algo está errado, tá? Significa que ela está pensando só na execução do trabalho, só nas ferramentas, na operação do negócio e muitas vezes não está conseguindo fazer uma tomada de decisão estratégica para o negócio dela, para o negócio de secretariado dela. Ser uma secretária remota não é só simplesmente executar as atividades, é preciso sentar, assim como eu estou sentada aqui. Eu ia fazer até essa live em pé, mas resolvi ficar sentada. Como estou sentada aqui, é sentar na cadeira do dono da empresa. E quem é o dono da empresa de secretariado remoto? É você. Quem é o dono da empresa do seu cliente? É o seu cliente. É você sentar literalmente na cadeira do dono de cliente para que você possa pensar, ter uma mentalidade de empresária. Eu lembro que há alguns anos atrás eu fiz uma palestra para um grupo de mulheres de secretariado remoto que estavam em transição de carreira. Aliás, eram secretárias, mas estavam em transição de carreira ou eu não lembro bem qual era a situação, qual era o contexto. E eu fiz uma dinâmica com elas para que elas se sentassem na cadeira do dono da empresa. Foi uma dinâmica muito divertida, mas colocou elas nessa realidade de que ser o dono do próprio negócio é sair da operação, é pensar estrategicamente e sair da operação. Então é isso que eu quero fazer você quero provocar você a fazer nessa jornada de lives. Antes de falar sobre isso, antes de entrar no tema em si, eu quero que você entenda comigo qual que é a diferença entre ser uma prestadora de serviço secretariado e ser uma empresária. Uma prestadora de serviço secretariado é aquela pessoa que está na execução da atividade. Existem uma empresária secretariado totalmente diferente. Então, vamos lá. Vou ler aqui para vocês o que é uma prestadora de serviço, o que é atuar com um CNPJ prestando serviço de secretariado. Geralmente, o que tem? Essa pessoa, ela atua somente de forma operacional. Ela foca somente em executar as tarefas administrativas do cliente. Ela ela fica sentada esperando de braços cruzados, esperando as demandas do cliente virem para depois executar. Ou se tem demandas recorrentes, ela só executa aquelas demandas recorrentes, aquelas demandas de dia a dia. Ela não entra na visão estratégica do negócio. Então ela só executa as atividades, ela espera a atividade vir para executar. A prestadora de serviço de secretariado, ela vende horas ao invés de vender soluções, sabe? Quando ela vai trazer um orçamento para um cliente, fazer um orçamento para o cliente, ao invés de ela ofertar soluções para o cliente, ela vende as horas de trabalho dela. Uma pessoa que é secretária e não está tendo uma visão de negócio, que é só uma prestadora de serviço, normalmente ela depende de indicação de clientes, né? Ela depende de um cliente, ela espera o cliente cair do céu, basicamente isso, ela espera o cliente cair do céu.
e ela não consegue fazer um movimento para que a empresa dela seja reconhecida e conhecida no mercado. A prestadora de serviço secretariado remoto também tem pouca ou nenhuma estratégia de negócio, nenhuma visão de negócio, tá? E quando eu falo em visão de negócio, não é só visão de financeiro, de operação, é visão estratégica do negócio como um todo. Ela tem dificuldade em se relacionar com outros empresários. Esse ponto assim, é extremamente importante. A gente vê quando uma secretária ela está no modelo secretária, prestadora de serviço, quando ela não consegue se relacionar com outros empresários, ela não consegue ter a mesma conversa que ela tem com uma outra secretária, ou assim, atuar lado a lado com outros empresários. Empresários, eu tô falando, não estou falando de pessoas comuns, assim, pessoas que você se relaciona, estou falando de empresários, tá? O que é uma empresária agora? Vamos lá. O que é uma secretária com visão de empresária? Uma secretária com visão de empresária tem uma visão estratégica do negócio, ela cria processos, padroniza serviços, ela pensa em escala. É essencial para que você comece a crescer, você pensar em processos, padronizar serviços, visualizar em escala e pensar em fazer uma projeção para 5 e 10 anos. Sim, 10 anos, exatamente. Você pode, daqui 10 anos, não ter uma visão de secretariado remoto, mas você vai ter uma visão de empresária. Pode ser que o seu negócio migre para um outro modelo de negócios, mas por isso que é extremamente importante que você tenha uma visão estratégica e você comece a criar processos para poder criar escala. Quem é uma secretária empresária? É aquela pessoa que tem equipe, que sabe delegar tarefas, que sabe delegar demandas, tá? Tem pessoas que são aquelas pessoas que focam em resolver os problemas dos clientes e não somente em executar as tarefas. Falei isso no modelo anterior. Se você senta na cadeira do dono da empresa, do seu cliente, você vai resolver os problemas. Você consegue ter uma visão 360 graus na empresa do cliente e saber aonde que estão os furos nessa empresa. Você consegue ofertar uma mini consultoria para esse cliente para que ele possa crescer o negócio dele. Crescendo o negócio dele, você cresce junto. Então, uma secretária que tem uma mentalidade de empresária consegue resolver os problemas do cliente e não só dar problema para o cliente. Tem que ser secretária que às vezes dá problema, gente. Às vezes dá dor de cabeça para o cliente. Uma secretária empresária, ela investe na marca, no branding, ela investe em design, uma boa estrutura, ela investe em relacionamentos, investe em conexão com empresários, ela investe na área de vendas. Ela sabe transitar no mercado, né, de uma forma muito leve, tranquila, com um olhar muito estratégico, trabalhando muito bem a sua marca pessoal e profissional. E ela tem um planejamento financeiro. Quando a gente fala de planejamento financeiro, ela tem metas, tem visão de curto, médio e longo prazo, tá? Quando eu falo de visão de curto, médio e longo prazo, é uma visão, uma projeção financeira mesmo. Uma secretária empresária, ela consegue olhar uma projeção financeira do seu negócio com uma visão de crescimento e não com uma visão de escassez, que é isso que a secretária prestadora de serviço tem, é uma visão de escassez. Ela recebe dinheiro para pagar as contas, ela recebe para pagar as contas. Uma secretária empresária, ela recebe para fazer a sua empresa crescer, ela tem essa visão de uma projeção financeira muito bem estruturada. E ela tem, acima de tudo, mentalidade de dona. Quando eu falo de mentalidade de dona, ela trabalha para o negócio dela, pelo negócio dela. E não trabalha apenas dentro do negócio. Olha só que interessante isso. Beba água, gente. Eu vou falar um case de uma mentorada minha. Eu atendi ela, não lembro quando foi, acho que em 2022, 2023, por aí. Ela tinha um faturamento bom, razoavelmente bom. Eu acho que era 4 clientes, se não me engano, que ela tinha, só que um desses clientes era o cliente que mais demandava atividades dela, ela mais demandava tempo dela, era um cliente assim que ocupava mais ou menos 60% do tempo produtivo dela, dessa mentorada. E os outros clientes eram pequenininhos, assim, não demandavam tanto tempo.
Mas o que aconteceu? A dificuldade dela era, ela morria de medo, ela tinha um medo de escassez incrível, assim, porque ela era mãe solo, tinha dificuldades financeiras e tudo mais, ela tinha muito medo de perder esse cliente, esse principal cliente, né, que era o cliente que levava mais tempo, né, das horas produtivas dela. Com essa dificuldade, essa mentalidade de escassez, de não querer crescer, ela simplesmente travava e ela não saía daquele patamar, daquele padrão lá, daquele fluxo financeiro que ela tinha. E ela não conseguia delegar, ela não conseguia crescer, ela queria crescer financeiramente, mas ela não conseguia fazer esse movimento para crescer, né? Justamente pelo medo, pelo esse padrão que ela tinha. A gente teve que desenvolver um processo de mentoria com ela já voltada para uma mentalidade de crescimento e estruturando estratégias, processos, métodos para que ela pudesse crescer com segurança, para ela pudesse delegar, principalmente esse cliente que demandava mais horas dela, delegar uma pequena parte, né, do processo de atendimento desse cliente, para que ela pudesse, enfim, crescer, né? A jornada dela foi bem interessante, que a gente conseguiu organizar, inclusive, toda a rotina, inclusive a rotina pessoal dela dentro do processo de mentoria, para que ela pudesse continuar com o secretariado e pudesse crescer. Então, assim, a transição dessa mentalidade para secretária para empresária, trazendo ainda, linkando com o case dessa mentorada, ela foi o primeiro passo para ela crescer de verdade, sabe? O primeiro passo para ela visualizar que ela não precisava ter medo de escassez, que ela não precisava se apegar com aquele cliente que tinha muito mais horas de trabalho com medo de perdê-lo, tá? Se ela perdesse esse cliente, estava tudo bem, porque ela tinha outros clientes, um aparato também de equipe, de pessoas que estavam ajudando ela a crescer, o negócio dela a crescer, tá? Então, o caminho, tá, para você mudar a sua mentalidade de CLT para CNPJ, a primeira coisa é começar a pensar como empresária. Primeiro passo é começar a pensar como empresária. O segundo passo é entender que empresária não trabalha pelo dinheiro. Sim, dinheiro é importante, extremamente importante, mas a empresária não trabalha pelo dinheiro, não trabalha pela renda extra. A empresária, ela trabalha pelo propósito de ajudar o outro, pela missão que ela tem de vida, pela missão profissional que ela tem e para construir um legado. É para isso que uma empresária trabalha e, consequentemente, vai vir os benefícios financeiros de você virar essa chavinha aí de CLT para empresária, tá bem? Se você gostou dessa live, comenta aqui embaixo, eu quero ser empresária, ou melhor dizendo, quero ser empresária, para que eu saiba que você gostou dessa live. E lembrando que as lives vão ficar gravadas somente por 24 horas aqui no Instagram. E amanhã eu vou falar sobre aquela rotina que está ajudando ou que está destruindo o seu trabalho, o seu negócio de secretariado remoto. Eu vejo você amanhã. Até mais!